Falando em Senado, a eleição de Davi Alcolumbre garantiu à oposição o controle de importantes comissões. Comissão de Segurança Pública será comandada por Flávio Bolsonaro, Comissão de Direitos Humanos, presidida por Damares Alves. Marcos Rogério vai liderar a Comissão de Infraestrutura. Além desses, o PL também deve comandar a Comissão do Esporte e negocia a presidência do Colegiado de Comunicação e Direito Digital e Defesa da Democracia e Transparência. A estratégia da oposição é avançar com pautas de costume nessas comissões e pressionar o governo por meio de convocações e também fiscalização. Você, Dávila, inclusive a definição, instalação das comissões amanhã no Senado Federal. Na Câmara isso deve demorar um pouco mais, possivelmente mais próximo ao Carnaval. Essas são as sinalizações, mas já há as indicações de que no Senado figuras importantes da oposição devem comandar esses colegiados. Trouxe alguns nomes, né? Damares Alves, em Direitos Humanos, Flávio Bolsonaro, Comissão de Segurança. É preciso olhar essas movimentações, porque o jogo muda, né? A depender de quem comanda essas comissões tão importantes. Com certeza, o jogo muda. E daí o apoio do PL à candidatura do Davi Alcolumbre à presidência do Senado para poder garantir mais espaço nas comissões. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, controlar as comissões, sim, é o primeiro passo, um passo importante que o presidente do Senado reconhece o peso da oposição no Senado e distribui cargos de acordo com o peso político dos partidos. Então, isso é um sinal que, pelo menos, a oposição vai ter mais voz e poder ao administrar essas comissões. O problema, Caniato, é que uma coisa pode ser aprovada na comissão, mas quando vai a plenário, aí está na gaveta do presidente da casa. Então, levar a plenário é uma outra história, mas é um bom começo ocupar espaço nas comissões importantes do Senado. Que muitas vezes um projeto é pautado pelo presidente daquela comissão temática, ele é debatido, aprovado, e aí até existe uma ideia de que possivelmente seja pautado no plenário. Só que muitas vezes fica muito tempo na gaveta, né, Mota? E aí o que entra em jogo? Negociação, saliva, sola de sapato e outras coisas que acontecem até fora do expediente, né? Como eu estava dizendo, a gente primeiro precisa saber qual é o jogo que nós estamos jogando, qual é o esporte que a gente está praticando. É tênis ou é MMA? Se for MMA, não adianta você vir todo vestido de branco com a sua raquete, né, e está disposto a bater as bolinhas, e aí você leva um mata-leão e apaga. A Comissão de Segurança Pública, eu acho a mais importante do Congresso. Se ela for conduzida com inteligência, coragem e ousadia, ela tem o potencial de mudar a face desse país. Porque o cidadão brasileiro precisa entender que a crise de segurança que a gente vive não é uma crise, ela é um projeto. Essa Comissão de Segurança Pública precisa expor a forma com a qual foram criadas nesse país 2 tratamentos jurídicos. Nós, os cidadãos comuns, a gente tem que aguentar todo tipo de abuso. A gente é tratado com desconfiança permanente por parte do Estado. E quando nós somos vítimas de crime, nós somos ignorados ou até mesmo cobrados, como se fosse nossa, das vítimas, a responsabilidade pelo crime. Nós é que temos que ressocializar o criminoso. Nós é que somos culpados pelo crime do qual nós somos vítimas. Esse é um tratamento. Agora o outro é para o criminoso de todos os tipos, desde o corrupto de colarinho branco que faz vídeo na piscina da sua cobertura, até o narcotraficante violento que sai pela porta da frente do presídio numa liberação feita durante um plantão que ninguém sabe muito bem como funciona. Para esses criminosos é reservada toda a preocupação, o afeto e os recursos do Estado. É um Estado, Caniato, que está agora em busca de uma pena justa. Não sei se vocês já viram isso. Com muitas aspas, por favor. A pena justa, o desencarceramento e o eterno fetiche da ressocialização. Enquanto para nós, só resta uma vida eternamente com medo de ser vítima do crime.
Pois é, trouxe alguns nomes que são apontados como possíveis presidentes dessas comissões. Eu tenho uma lista aqui também de prováveis presidentes de outras comissões permanentes do Senado. Otto Alencar, do PSD da Bahia, deve ficar com a CCJ. Renan Calheiros com a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, ele do MDB do estado de Alagoas. E, enfim, vários outros partidos também ocupando algumas comissões. Por exemplo, PT deve ficar com Educação e também Meio Ambiente, Tereza Leitão e Fabiano Contarato, respectivamente. Você, Beraldo, é importante a gente lembrar que, claro, o fato do PL possivelmente abraçar algumas comissões importantes, ou mesmo republicanos, isso indica que é consequência daquele acordo que foi feito para apoiar a presidência de Davi Alcolumbre. Mas também a gente precisa olhar para o retrovisor. Na administração passada, o PL tem muitos parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. Mesmo sem ter participado daqueles acordos, acabou também figurando entre as principais comissões. Eu me lembro que no caso da Câmara, Caroline de Toni, por exemplo, presidiu a CCJ da Câmara, Nicolas Ferreira presidiu a Comissão de Educação. Qual é a regra do jogo, quando o Mota questiona qual é a regra do jogo? Qual é a regra do jogo quando você fecha acordo para apoiar determinado candidato? Você vai lá e escolhe as comissões? Como é que funciona? Renato, primeiro vamos olhar antes do jogo começar, né? E aí a gente precisa lembrar o seguinte: nesses últimos 2 anos, o Senado Federal foi presidido por Rodrigo Pacheco, que venceu Rogério Marinho, senador do PL, nas eleições de 2023. O senador Rogério Marinho teve 32 votos dos 41 votos necessários para se ganhar a presidência do Senado. E aí a minha pergunta é, nesses 2 anos em que o PL e os senadores que apoiaram a candidatura de Rogério Marinho, eles não tiveram cargos, não tiveram espaços. E como é que se comportou o eleitorado? Será que algum eleitor de Flávio Bolsonaro parou um dia em casa, um domingo, estava lá tranquilo depois da missa, pensando na vida e pensou assim, puxa vida, o Flávio Bolsonaro não está presidindo nenhuma comissão. O Flávio Bolsonaro não está na mesa diretora do Senado. Ah, eu não gosto mais do Flávio Bolsonaro, não. Eu só voto em senador que preside comissão ou faz parte da mesa. Será que isso é verdade? Será que algum eleitor de algum desses senadores mudou de opinião em relação a eles pelo simples fato dos senadores que hoje estão todos aí nas redes sociais, mostrando as suas ideias, expondo aquilo que eles fazem? Será que eles efetivamente sentiram falta na prática de estarem ali na linha de frente das comissões? Eu receio que não, Caniato. Então, quando a gente olha ao apoio dado, ao ato de abrir mão de ter uma candidatura própria, até porque, lembremos, em 2023 foram 32 votos de um governo que começava, tinha acabado de ser eleito, havia uma grande expectativa de coisas que poderiam acontecer, só que 2 anos depois o governo é fraco, o governo é ruim, o governo está tendo a sua rejeição aumentada a cada pesquisa que é divulgada. Não é possível que 2 anos depois, com um governo em declínio, não havia uma convicção de que aqueles 32 votos virariam 41. Então, muito difícil para mim entender por que não lançaram candidatura própria. E aí, com essa justificativa de vamos ter espaço, eles estão dizendo algo que não é verdade, que eles vão se fortalecer porque terão muita produtividade legislativa, protagonismo. Só que aí esbarra nisso. Primeiro, vamos avaliar a produtividade legislativa de cada um, porque você não precisa ser membro de comissão para ser produtivo. Você tem várias formas de ser produtivo na sua atuação legislativa. E segundo, quantas dessas pautas tão importantes efetivamente serão votadas? Porque a conta, para mim, não fecha. Abriram mão de defender
aquilo que eles divulgam e fazem o eleitorado acreditar que eles defendem, que é o fim desse poder exacerbado do Centrão, a renovação política, o combate ao crime de forma efetiva, acabar com essa cultura de amaciar a vida do bandido e resolver problemas econômicos e tantas outras coisas que poderiam fazer tendo a presidência do Senado, mas não abriram mão disso em troca de emenda parlamentar, de fazer parte dos conchavos, de participar do churrasco na casa oficial da presidência do Senado. Me parece que foi uma troca que não faz sentido para a população, mas certamente para eles deve fazer. Agora, Dávila, tudo isso que a gente está debatendo e analisando aqui não pode mudar em função da reforma ministerial que deve acontecer, em razão da sinalização de desembarque do governo federal, de vários partidos, a proximidade às eleições de 2026. Há muitos fatores aí que podem mexer na dinâmica da relação dos partidos com o governo federal, dos partidos entre si. O que é objetivo agora talvez não seja daqui a 6 meses. Ô, Caniato, o governo está à deriva, os ministérios estão esvaziados de orçamento e o dinheiro está no Congresso, principalmente em emendas parlamentares. Por isso, é inacreditável, só irá para o ministério o segundo escalão dos partidos, segundo e terceiro escalão, porque o primeiro escalão vai ficar no Congresso, porque é lá que ele consegue fazer o que ele precisa para se eleger, ter peso direto na distribuição de emendas, focar nos seus redutos eleitorais, estar em evidência e com independência do governo, ou seja, pode apoiar os projetos que ele acha bom e pode criticar os projetos que ele não acha bom. Então, você fica amarrado num governo com pouca verba e, além de tudo, um governo, como bem disse o Beraldo, ladeira abaixo de popularidade, não é um bom negócio. Tanto que é isso, vão conseguir atrair ministros do segundo escalão, terceiro escalão dos partidos. O poder está no Congresso Nacional, é ali que ele vai residir. O problema, como bem falou o Beraldo, é um Congresso que não tem nenhum compromisso com reformas estruturais do país. É um Congresso que quer, na verdade, como é que eu atravesso esse Rubicão e chego vivo na eleição em 26 e me reelejo. Já que o governo não vai puxar nenhuma reforma importante, não é o legislativo que vai fazer. O legislativo vai ficar lá com poder mais ou menos de veto, se tiver alguma barbaridade, e o resto é focar em pautas paroquiais. Infelizmente, vamos perder 2 anos aí, porque 25 e 26 não teremos nenhuma reforma importante caminhando no Congresso. O que nós vamos ter é o Congresso servindo de para-raio para frear medidas absurdas do governo. Por isso, serão anos difíceis, porque o Brasil não tem mais tempo a desperdiçar. Cada mês, cada ano que passa, e nós não encaramos as reais reformas que o Estado brasileiro precisa, o que acontece é que a população vai continuar a ter serviço público de péssima qualidade, aumento da carga tributária e vendo só uma categoria triunfar, a elite do corporativismo estatal. Pois é, que análise que deixa muita gente triste, hein? O emissário das notícias ruins, Luiz Felipe Dávila. 2 anos péssimos, viu, Dávila? 2 anos péssimos, segundo o Dávila trouxe aqui pra gente. Você concorda com o nosso colega, o nosso amigo Dávila, Mota? Não. Eu acho que o Brasil é um país onde é impossível se prever o que vai acontecer na semana que vem. E nós já tivemos provas disso. Eu sempre pergunto às pessoas que têm certezas muito fortes sobre o futuro, eu pergunto para elas o que é que elas achavam que ia acontecer com o Brasil em 2017. E aí elas realmente se espantam, né? Porque em 2017, o que a gente tinha na cabeça como futuro provável do Brasil era completamente diferente do que realmente aconteceu. Então, eu não sei se a realidade vai ser melhor ou pior do que o que a gente está imaginando. Eu sei que ela não vai ser igual ao que a gente consegue conceber, porque o que está acontecendo no Brasil desafia a nossa imaginação. E também tem um outro fator, que a gente ainda não sabe direito como vai afetar
a nossa situação aqui, que são as mudanças que estão acontecendo no governo americano. Muita gente fez pouco caso, muita gente optou por caracterizar Donald Trump como se fosse uma caricatura, mas os acontecimentos das últimas 48 horas ou 72 horas mostraram que Donald Trump não está brincando e que qualquer um que interferir, afetar ou prejudicar os interesses americanos vai ter explicações a dar. E entre esses interesses americanos, pelo menos no momento atual, parece que há um interesse genuíno em desmantelar as instituições, as estruturas que apoiam a censura. Elon Musk acabou de fazer uma grande operação na agência de ajuda humanitária americana chamada de USAID. E tudo indica que a ajuda humanitária era uma pequena parte do que eles faziam lá. Parece que foi, entre outras coisas que foram levantadas, havia uma grande operação de treinamento, financiamento e apoio à censura contra as redes sociais no exterior dos Estados Unidos. Então, para resumir, eu acho que nós vamos ter surpresas, não sei se todas elas serão positivas, e nós temos que ter muita paciência e perseverança para encarar os próximos anos. Pois é, Beraldo, quando a gente olha para as muitas pautas que vêm sendo elencadas, principalmente pela imprensa, né? Veja as 10 pautas mais sensíveis, as 20 pautas prioritárias que o novo Congresso ou o Congresso sobre as novas presidências irá analisar, enfim. Eu entendo que, possivelmente, os deputados e senadores devem se debruçar sobre pautas ligadas à agenda econômica, certamente, e também pauta ligada à segurança pública. São dois conjuntos de temas, de medidas que devem ser apreciadas por deputados e congressistas. Agora, quando muitos destacam a agenda de costumes ou as pautas de costumes que alguns parlamentares mais conservadores defendem, você acha que terá espaço nos 2 anos que antecedem a eleição de 2026? Porque geralmente o parlamentar fica com receio, né, de debater pauta muito sensível, porque a depender de qual canoa ele estiver pode prejudicá-lo, né? Não, sem dúvida é mais difícil hoje, por tudo que está dito, que as pautas de costume avancem, salvo se alguma coisa se destacar e houver uma pressão da sociedade. Então a sociedade, de novo, tem um papel fundamental em fazer barulho, em pressionar. Mas o que os deputados e senadores vão focar é justamente, como você disse, nas eleições do ano que vem. Quais são as pautas, que tipo de satisfação, não vou nem dizer das pautas, mas que tipo de satisfação eles, que certamente quase todos serão candidatos à reeleição, qual a satisfação que eles precisam dar para os eleitores? E, de novo, pauta econômica e de segurança pública são as pautas fundamentais hoje no Brasil, porque todas as pessoas de todos os municípios brasileiros sofrem com isso. E a gente não está vendo, por parte do governo federal, por parte do Poder Executivo, nenhum tipo de ação para resolver esses problemas. Ao contrário, o governo está declarando, para quem quiser ouvir, que não vai reduzir o gasto público. Ou seja, as contas não estarão em ordem. O governo vai apostar todas as fichas em drenar dinheiro da administração pública para financiar os seus programas de assistência social e, a partir daí, consolidar uma base de eleitorado que seja suficiente para que ele encare com chances de sucesso as eleições de 2026. E, no ponto de vista da segurança pública, todas as ações que estão sendo anunciadas não estão alinhadas com o efeito necessário que precisa ser alcançado no combate à criminalidade. Então há um descasamento, uma falta de alinhamento do governo federal com a vida real. E o Congresso, os congressistas que voltam às suas bases nos finais de semana, eles sim têm essa temperatura, porque eles estão em contato com o prefeito, com o vereador, com o representante ali da região.
o presidente da Associação de Moradores. Eles têm esse sentimento muito mais apurado do que o presidente da República. Então, as pautas que vão avançar vão atender a esta necessidade dos já todos pré-candidatos à reeleição ali no Senado e na Câmara. Portanto, é muito difícil que a gente veja o predomínio dessas pautas de costume que, em geral, elas criam muita repercussão, mas acabam não entregando um resultado concreto, palpável para a população brasileira. Teve a sinalização de Alexandre Padilha, que é o ministro responsável pela articulação do governo federal, Dávila, de que haveria um esforço para avançar com a proposta que prevê a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas também menciona-se nos corredores do Congresso Nacional sobre aquele projeto que tem o objetivo de regular as redes sociais, né? Muitos falam no PL da censura, que é um tema muito sensível e certamente há um grande contingente de deputados e senadores que não querem nem passar perto desse projeto, né? Canhoto, vamos lá, 2 projetos. Primeiro, a isenção do imposto de renda até R$5.000. O que vai fazer? Vai cavar mais fundo o buraco do governo. Ou seja, as contas públicas pioram, piorando as contas públicas, aumenta o juro e piora a inflação. Então, para o bolso do brasileiro, só piora. Não tem nada que ganhar. O ganho vai ser imediatamente consumido para o aumento da inflação, aumento da taxa de juros, que afeta a vida de todo mundo. Quem está pendurado em crediário, quem tem capital de giro no seu pequeno negócio para fazer girar, e quem vai ao supermercado vê que a inflação da gôndola é muito maior que a inflação oficial. Ou seja, as coisas que mais apavoram o brasileiro: aumento do endividamento e aumento de preço na gôndola por causa de uma política irresponsável. E como bem disse o Beraldo, o governo já anunciou isso, que não vai fazer nada do ajuste fiscal, vai continuar do jeito que está. Isso é degeneração das contas públicas. E a outra área que afeta a vida de todos nós brasileiros, que vai continuar péssima, é segurança, porque vão ficar apenas os governos estaduais ali fazendo o seu trabalho para tentar melhorar, mas o fato é que não dá para esperar nada do governo federal. Então, não melhorando a questão da violência, da segurança pública, que tira o sono de todos os brasileiros, e não melhorando a qualidade do bolso, que só vai piorar com esses indicadores de um governo irresponsável, que é incapaz de cortar despesa pública e sanar o déficit público de uma forma responsável, só vai agravar a situação. Então não tem assim como ter boa notícia. Qual é os focos de boa notícia? É que, felizmente, as pessoas não vivem na União, elas vivem nas cidades e nos municípios e no Estado. E os municípios e estados brasileiros estão fazendo um bom trabalho. Então, se você conversa com alguém no Paraná, com alguém em São Paulo, com alguém em Mato Grosso, por exemplo, você tem a percepção que as coisas estão boas lá, não estão tão ruins assim, porque a situação local está boa, a economia local está fazendo a diferença. Então, esse cenário ruim do governo federal, ele é atenuado por causa dessas realidades distintas nos estados e municípios brasileiros. Aqueles que estão fazendo a lição de casa, uma boa gestão pública, conseguem gerar benefício. Agora, é essa a situação. Agora, pode haver um imponderável? Pode sempre contar com o imponderável. Lógico, pode ter uma coisa, movimentação de rua, impeachment, não sei o quê, tudo bem. Mas isso, para mim, é acreditar em Papai Noel hoje. Entendeu? A gente tem que acreditar na realidade. A realidade do Brasil é essa. A situação está dada. Assim, não vai melhorar a situação fiscal, não vai melhorar a situação inflacionária. E agora, a vida das pessoas que estão vivendo em bons estados, governados por bons governadores, está indo melhor. Então, esse é o ponto. E o último ponto que você mencionou, a história da censura nas redes sociais, eu vejo que esse projeto não tem a menor chance de ir para frente. E aí, por 2 coisas. Primeiro, todas as pesquisas de opinião pública mostram que o povo não quer isso. Então, isso é contra a opinião pública. É contra boa parte dos parlamentares que veem nisso uma forma de censura. E censura sempre é ruim, principalmente para os grandes partidos de oposição, que entendem que isso é mais uma forma de cerceamento. E terceiro, aí sim, por uma pressão externa, aí o Mota tem razão, advinda dos Estados Unidos, que se endurecer o jogo de censura no Brasil, os Estados Unidos irão sim retaliar o Brasil, porque é um assunto hoje importante para eles. Então eu vejo que esse PL da censura não tem chance de progredir.
ele pode entrar em votação, vai ter discussão, mas vai ser engavetado. E aí, evidentemente, a sensibilidade do presidente da Câmara e do Senado nesse sentido é muito grande. Então, eu não acho que esse é um assunto hoje que preocupa. O que preocupa é a degeneração da situação econômica no Brasil. E isso sim é que aflige o brasileiro, é o bolso do brasileiro.